Olá, gente, tudo bem? Quero cumprimentar a todos vocês que me acompanham nesse momento, que nós estamos iniciando a live de hoje, cumprimentar com a minha saudação, minha continência em sinal de respeito, em agradecimento a todos vocês que nos acompanham na live de hoje. Ao longo da semana que passou, nós iniciamos a temática com a qual temos trabalhado, justamente a temática planejamento, avaliação, ajuste do nosso plano de metas, ajuste das metas, né, de acordo com os diversos cenários. E hoje nós vamos então dar continuidade a essa temática, vamos fechar esse tema no dia de hoje, conversando um pouquinho com você que me acompanha, um pouquinho com você que tem dedicado o seu tempo a estar comigo, seja no momento da live ao vivo ou em outro momento, assistindo aí o nosso canal no YouTube, Comandante Dan, ou também assistindo a reprise, né, da live na fanpage, no Facebook, enfim, nas ferramentas de comunicação, nos canais de comunicação disponíveis. Quero agradecer aos milhares de participantes, às milhares de pessoas que têm apresentado interesse em estar comigo nesse canal de compartilhamento de conhecimento, canal democrático, onde nós temos buscado conversar em relação a temas de relevância, temas que são de interesse para a vida pessoal, individual de cada pessoa que nos acompanha e também para trabalhar um pouco os interesses do mundo corporativo ou até da governança municipal, estadual e federal. Então, agradeço a todos vocês, um grande abraço, quero mandar aí um beijo, né, especial a Márcia, minha esposa que está me acompanhando nesse momento, um abraço ao Francisco, um abraço ao Neder, um abraço à Andréia, ao Cláudio, que integram aí essa equipe que tem me ajudado a organizar melhor esse conhecimento para poder apresentar a você. Então, na terça-feira passada, você lembra que nós iniciamos o tema análise PES, ajustando o planejamento, ajustando as metas e os objetivos. Eu quero fazer uma referência com relação ao conteúdo que nós temos disponibilizado, para que você entenda que assim, em alguns momentos, nós temos enfatizado e temos repetido os temas e os conceitos com os quais nós estamos trabalhando. Mas a ênfase e a repetição estão diretamente relacionados com o seu interesse e com a relevância, né, a importância que eu estou dando para você que está me acompanhando e para você que está chegando agora para compartilhar e para nos acompanhar por intermédio da fanpage, do Facebook e também da nosso canal no YouTube. É importante frisar, ressaltar, enfatizar os conceitos para que você possa praticá-los, para que você possa entender, tirar suas dúvidas, assimilar e, em decorrência dessa assimilação, você possa praticar. Você lembra, você que me acompanha já há mais tempo, que lá em dezembro, no ano de 2020, nós iniciamos a temática planejamento. Então, falamos um pouco em relação à necessidade individual de se planejar diante dos diversos cenários que estão postos à nossa frente, para que nós possamos organizar a nossa vida e possamos definir um plano de metas para o ano seguinte, no caso, o ano de 2021. Tá? Também falamos não apenas da necessidade de planejamento individual, pessoal, mas também abordamos um pouco da necessidade de planejamento familiar,
a necessidade de planejamento corporativo, a necessidade de planejamento governamental, para que os serviços que são oferecidos ao cidadão, né, para que os políticos, os eleitos por nós, possam tratar o nosso voto, o nosso exercício de cidadania com responsabilidade e, mediante um planejamento eficiente, possam oferecer a cada um de nós, que somos cidadãos brasileiros, cidadãos amazonenses, cidadãos figueiredenses, manauaras, enfim, onde quer que nós estejamos, Brasil afora, em um município no estado do Amazonas, no estado do Amazonas ou em outros estados brasileiros, ou até mesmo em outros países, mundo afora, como é o caso aí do nosso pastor Kimura, que nos acompanha lá do Japão. Eu mando sempre um abraço aí ao pastor Kimura. Eu vou aprender ainda, viu, pastor Kimura, a cumprimentá-lo em japonês, tá bom? Para poder falar um pouquinho aí a sua língua, quer dizer, a língua do Japão, né? O japonês, estando o pastor Kimura, que é brasileiro, fazendo missões lá no Japão. Um grande abraço aí para todos vocês. Então, gente, voltando ao tema, né? A partir de dezembro de 2020, nós iniciamos um compartilhamento de conhecimento em relação a planejamento. Nós falamos naquela época em relação à necessidade de visão de futuro. O que que você espera, o que que você planeja, o que que você visiona, o que que você enxerga para o ano vindouro, para o próximo mês, para a próxima semana, enfim, para o seu futuro. Lembrando sempre que esse futuro ele é um pouco incerto, porque o futuro a Deus pertence. Então, a necessidade que nós temos de nos relacionarmos com Deus para que possamos conversar com Ele em relação àquilo que nós estamos visionando, estamos enxergando e queremos para o nosso futuro. É sempre bom exercitar fé nesse sentido e falar um pouquinho com Deus, né, para que Ele possa respaldar a visão que você está tendo para o seu futuro. Também falamos, além da visão de futuro, falamos do planejamento, da definição de metas. Então, como é que você define uma meta? Quais são as suas metas para ainda o mês de fevereiro, considerando que você que fez o seu plano lá em dezembro do ano de 2020, agora precisa ajustar o seu plano, porque o mês de janeiro acabou. Então, as metas que você decidiu alcançar no mês de janeiro, você conseguiu alcançar? Se não conseguiu, é importante que você faça uma revisão das metas que você não alcançou, né, para que você possa ajustar o seu planejamento e alcançar a meta, se ainda for de interesse. Aquela meta que você não alcançou em janeiro, possa alcançar em fevereiro, ou em março, ou transportar para um outro mês, de formas que até o final do ano de 2021 você alcance o seu objetivo final, o seu plano de metas seja alcançado. Então é muito importante você entender essa necessidade, tá bom? Então faço esse preâmbulo, o cumprimento, você que está me acompanhando, tá bom? Estou vendo aqui Rafael, aqui na minha telinha. De vez em quando dá tempo de ler aqui o nome de alguém que está aí nos acompanhando. Como eu falei, são milhares de pessoas, né? O Rodrigo está nos acompanhando também. Um grande abraço a todos vocês, homens, mulheres, de diversas cores, de diversas religiões, nacionalidades, enfim, né? Diversos credos. Independentemente de quem seja você que está me acompanhando, é muito importante poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento e da experiência que nós temos ao longo da nossa vivência, tá ok? Bom, quero aqui deixar também o meu gesto de continência em respeito e gratidão a todos os profissionais que estão inseridos no contexto da prevenção e do enfrentamento ao coronavírus e à Covid-19.
nós temos muitas coisas, né, acontecendo no Brasil, nos estados e no mundo inteiro. Mas o que mais tem preocupado todos os brasileiros, certamente, todos os amazonenses, os figueiredenses e, enfim, de acordo com a localização, com a sua naturalidade, você está se preocupando com algum tema, certamente o que mais tem nos preocupado é essa pandemia que tem abatido muitas famílias decorrente das perdas que nós temos tido ao longo desse período de pandemia. Esse período ele começou lá em março, no ano de 2020, para os brasileiros, né? Nós começamos a conviver com essa pandemia e já estamos chegando ao mês de março de 2021 e certamente mais perto já está da solução, porque nós temos visto aí a vacina já acontecendo, a vacinação, a imunização acontecendo, os planos de imunização sendo desenvolvidos e outras expectativas de remédios, né, enfim, sendo estudados e recentemente eu vi uma matéria em que Israel já encontrou alguma possível solução nesse sentido, e eu não vou entrar no mérito porque não sou técnico nesse sentido, enfim, você que está acompanhando as mídias nacionais aí, sabe que essas notícias estão fluindo de alguma maneira. E nós estamos muito ansiosos para que essa solução chegue logo. Por isso, novamente, nós precisamos exercitar a nossa fé, né, para que a solução chegue e chegue a contento e em tempo hábil também. Então, eu quero aqui novamente, né, registrar essa minha continência em sinal de respeito e gratidão a todos os profissionais que estão nessa linha de frente, sejam da área de saúde, sejam da área de segurança pública, de ordem pública, os policiais que desenvolvem a fiscalização juntamente com outros órgãos que exercem o poder de polícia administrativa e que, portanto, precisam estar nas ruas obrigatoriamente, às vezes nem voluntariamente, mas por força da sua competência, por força da sua profissão, são obrigados a estar nas ruas se expondo a um possível contágio, né, do coronavírus, da Covid-19 e, portanto, estão nessa linha de frente e podem sofrer com o exercício das suas atividades. Então, quero aqui demonstrar minha gratidão e minha continência, sinal de respeito a todos vocês, tá ok? Que estão nessa linha de frente. Também eu quero demonstrar a minha gratidão àquelas pessoas que estão começando, né, a desenvolver algum movimento, como as igrejas, e aqui faço até uma referência ao pastor Jonatas Câmara, né, que está desenvolvendo juntamente com a Igreja Assembleia de Deus, o pastor Samuel e outras denominações, um grande movimento para socorrer os vitimados pelo coronavírus e pela Covid-19, né? Estão tanto orando, quanto estão contribuindo, quanto estão agindo também. E eu me insiro nesse contexto, a nossa família se insere nesse contexto. Então, é um exemplo de boas práticas, de iniciativa no sentido de buscar socorrer, amparar as pessoas que estão sendo, de alguma maneira, prejudicadas por essa pandemia. E também manifesto aqui os meus sentimentos a todas as famílias, né, que de alguma maneira tiveram ao longo desse período algum integrante ceifado por essa cepa, né, por essa pandemia, pelas novas cepas, enfim, pelo coronavírus. Eu deixo aqui meus sentimentos e o meu rogo a Deus que os supra, que os acalente, que os conforte e que faça com que vocês todos possam encontrar amparo e uma maneira de superar essa perda, sabendo que tudo passa, né? E certamente essa pandemia também vai passar e nós vamos poder avançar, alcançando aí outros horizontes, outros cenários. Então, gente, dito isso,
Os nossos termos-chave são os mesmos termos que nós apresentamos na primeira parte da live, que aconteceu lá no dia 2, 2 de fevereiro, nós fizemos a primeira abordagem em relação à necessidade de desenvolvermos análise PEST. Aquela época, na versão anterior da live, nós falamos apenas da análise PEST, P-E-O-E-S-T. Tá? Hoje, nós estamos apresentando um novo conteúdo, um acréscimo de conteúdo, e aí eu faço uma referência para que você possa avaliar, ler o conteúdo que vai sempre postado, o conteúdo escrito, o conhecimento que vai postado juntamente com a live a cada edição. Então é importante porque ali você vai encontrar conceitos, você vai encontrar estruturas, ferramentas para que você possa desenvolver o seu plano de metas, ou possa ajustar o seu plano de metas, ou possa desenvolver o seu planejamento. Se você se descuidou, começou o ano e você lá em dezembro não pôde parar para poder desenvolver o planejamento, desenvolver um plano de metas e definir os seus objetivos para o ano de 2021, ainda há tempo de fazer isso. Faça isso agora, pratique o nosso ESAON. Uma das palavras-chave o acrônimo ESAON, que nós já falamos lá atrás, mas hoje nós vamos frisar um pouquinho como é que você pode se utilizar dessa estratégia para poder desenvolver essa avaliação e o ajuste do seu planejamento, redefinindo a estratégia para poder alcançar suas metas e o objetivo. Vamos também falar em relação à análise PEST, mas vamos acrescentar duas outras letras, um E e o L. Então, análise PESTEL, ou PESTEL, tá ok? E a análise SWOT, que é mais conhecida para todos nós. Se você está me assistindo nesse momento e talvez você esteja em dúvida, comandante Dan, o que está acontecendo? Enfim, essa linguagem talvez seja muito técnica, essa linguagem eu não estou compreendendo muito bem, é exatamente por isso que nós estamos preocupados, eu estou preocupado em estruturar um texto e deixar disponível para você com as fontes, para que você possa, se quiser se interessar pelo tema, estudar um pouquinho mais, vai lá, procura na internet, lê um bom livro, e é capaz de desenvolver esse planejamento e organizar melhor a sua vida. E talvez você esteja também se perguntando, poxa, mas num cenário como esse, que o desemprego está aí, as coisas estão tão difíceis, a gente não tem muita solução, mas é justamente num cenário caótico, num cenário de crise, que você precisa melhor se planejar para poder ter a mínima condição de alcançar uma meta e alcançar objetivos. Nos cenários críticos, diante de crises, aquelas pessoas, os gestores, os empreendedores, as pessoas individualmente, os governos que não conseguem se planejar, acabam dando com os burros na água, desculpe a expressão, ou com a cara na parede. Normalmente, quando você bate com a cara na parede, o nariz sangra, Então, o que nós queremos é que nós possamos entrar e sair por portas abertas, sem ter que bater com o nariz na parede, para que não sangre, e ter caminhos livres, ajustar as velas do nosso barco, para que nós possamos, de acordo com a direção do vento, batendo na vela ajustada, para que nós possamos chegar, alcançar nossas metas, possamos navegar em mares seguros, alcançando os nossos objetivos, tá bom? É muito importante que você entenda esses conceitos. Coronel Bianô aí, que está me acompanhando nesse exato momento, minha continência aí, selva e fogo, Coronel Bianô, pela paz, pela ordem, sempre atentos. Vamos juntos. Então, gente, importante os termos-chave com os quais estamos trabalhando. Então, um deles, o acrônimo ESAON, o acrônimo PESTEL e SWOT, o conceito de inovação, o planejamento, que é básico, você precisa rever
o conceito de planejamento para que você possa ajustar o seu planejamento e possa, aquele que ainda não começou, possa realizar um plano de metas se você ainda não desenvolveu o seu plano, tá bom? Plano de metas. E nós vamos deixar aqui um conceito inovador, que é o conceito de central integrada de logística. Como já falei a você, nós já abordamos esse conceito, mas hoje nós vamos, inclusive, começar uma abordagem a partir desse conceito. E no texto que deixo também publicado, vou deixar publicado após a realização da live, eu deixo duas mensagens para reflexão. A primeira delas é uma frase de Sêneca, Sêneca, que foi um sociólogo lá no passado. Ele disse o seguinte: nenhum vento sopra a favor para quem não sabe para onde ir. Vocês lembram que lá na reflexão, no dia 2, na nossa live, nós falamos de uma frase de Ella Wheeler, que ela dizia o seguinte: dois barcos estão posicionados e ambos partem para os seus destinos. Barcos com conceito de veleiros, tá? E ela diz que não é o vento que faz com que os barcos cheguem aos seus destinos. Não é o vento que faz, não é a onda, né? Não são as variáveis externas que fazem com que você alcance as suas metas. O seu barco precisa estar com as velas na posição correta para que o vento, ao bater na vela, ao impactar nas velas, essa vela possa conduzir o barco aonde você quer chegar, para onde você quer ir. Ele vai direcionar o barco para onde você quer ir e você vai chegar a um porto seguro. Se você estiver com um temporal, um vento muito forte, capaz de dar muita velocidade ao seu barco, mas se você não conseguir colocar a vela do seu barco na posição correta, o seu barco não vai chegar no porto A, se esse é o seu destino. Ele vai chegar no porto Z, mas vai chegar no porto Z porque você errou na posição da vela do seu barco. E ela continua citando que, da mesma maneira como os barcos, é a posição da vela que faz com que o barco chegue onde deve chegar, assim também somos nós. É a posição da nossa alma, é a maneira como nós lidamos com as circunstâncias, com os cenários, com os desafios, que faz com que nós possamos definir a meta e alcançá-la. Aqui a Sêneca diz o seguinte: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Verdade. Se você não sabe se quer chegar no porto A ou no porto Z, você não vai posicionar a vela do seu barco para alcançar aquela meta ou objetivo. Portanto, aquela meta ou objetivo definido por você, por falta de posição da vela corretamente no seu barco, vai fazer com que seu barco fique à deriva. Se você não estiver posicionado, fazendo aqui uma reflexão mediante a análise dos dois textos, se você não posicionar a sua alma, se você não tiver fé em Deus, se você não tiver foco na missão, se você não fizer a sua parte, qual é a sua parte? É posicionar a vela na posição correta, é estar em condições de avançar para alcançar os objetivos propostos. Se você for incapaz de fazer assim, você vai se frustrar ao longo do ano de 2021, mas vai se frustrar por quê? Porque não planejou, porque não definiu as suas metas corretamente, porque não definiu um plano de metas, porque não definiu seus objetivos, porque não avaliou a cada período e não ajustou seu planejamento. Então são as variáveis que vão fazer com que a vela do seu barco esteja na posição errada. São as variáveis que vão fazer com que a sua postura, a sua alma não esteja para definir bem e alcançar as metas definidas. Então, é muito importante que você reflita em relação
a esse texto que eu deixo para você. Então, lá na a live do dia 2, né, falamos de Ella Williams, que ficou lá, e aqui nós estamos deixando uma frase de Sêneca. Mas tanto lá quanto aqui, o outro texto que eu deixo para reflexão está na palavra que não muda, na Bíblia. Está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então perceba, ainda há pouco nós falamos que uma pessoa qualquer, natural, informou-nos, né, que a posição da alma faz com que nós possamos definir a meta e alcançá-las. Aqui é a palavra que diz, a palavra de Deus, né, que diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu me recordo que ao longo da minha adolescência, eu acho que você também deve ter assistido bastante. Eu vou fazer aqui uma reflexãozinha básica o Indiana Jones, né? Naqueles filmes lá dos Caçadores da Arca Perdida. E existe um momento em que ele está fugindo de uma perseguição, aí pedra, tiro, um monte de coisa, e chega um determinado momento em que o barranco acaba ali o caminho, né? Entra num túnel, acaba o caminho. E existe ali um grande abismo. Então a pedra vem de um lado, não tem para onde correr, só resta uma coisa a fazer: a pisar, né? A se lançar naquele abismo. A fé é bem assim. Às vezes você está numa encruzilhada, você está num beco sem saída, as perseguições são tantas, os cenários são os piores possíveis, as ameaças são tão grandes, né, que você não sabe o que fazer. E é justamente nesse momento em que a posição da sua alma precisa estar de frente, né, para sua fé em Deus, a sua convicção, para que você possa dar esse passo no escuro, no abismo, e possa ver aquela ponte se formando e você possa caminhar, né, por cima daquela ponte sem cair, sem se machucar, vendo as coisas acontecerem. Se você definiu para o ano de 2021 alguma meta ou algum objetivo que você não consegue enxergar, que você não consegue ver a meta e o objetivo sendo concretizado, então pare, é agora o momento, para poder refletir, avaliar, né, reposicionar a sua alma, reposicionar a vela do seu barco, ajustar o seu plano e avançar, tá bom? Então é muito importante. São as duas reflexões que eu deixo aí para você, tá ok? Eu falei há pouco que uma palavra-chave com que vamos trabalhar é a palavra justamente inovação, né? E eu fui buscar um conceito, Vasconcelos, em 2009, ele disse o seguinte, né, que a inovação é a capacidade de mudar um cenário, de revolucionar, por mais simples que seja a ideia inovadora, se ela é capaz de revolucionar, trará um ganho imenso para aquele que executou a inovação e permitirá a ele ter uma melhor posição, perceba, né? Ter uma melhor posição no espaço em que ele convive. Inovação. Nós temos visto aí a ameaça, né, que se apresenta à nossa frente, com a qual nós estamos convivendo, a ameaça pandemia. E essa ameaça ela fez com que nós saíssemos da zona de conforto. Muita gente precisou sair da zona de conforto. Quero mandar um abraço aí a Amanda Figueira, que nos acompanha sempre também, está aqui na telinha aparecendo, né? Então, a zona de conforto é aquela zona em que você está bem confortável ali. Você não está se importando muito com as coisas, porque tudo está acontecendo de acordo com aquilo que estava previsto. De repente, as coisas começam a acontecer fora da previsão. De repente, no seu cronograma de metas, né, aquela meta que deveria ser alcançada, ela começa a estar em risco. Você perdeu o emprego, você não conseguiu ler alguns capítulos do livro que você precisava ter lido para poder cumprir a meta,
aquela meta da leitura de um livro, pelo menos, a cada mês, se é que você definiu assim. Se você estiver lendo a Bíblia, por exemplo, né, o número de capítulos corretos para que você possa chegar ao final do ano tendo lido a Bíblia ao longo desse ano. Se você não conseguiu pagar a prestação lá do seu carro, ou o aluguel da sua casa, ou enfim, né, seja qual for a meta que você definiu, ela está correndo risco. Você saiu da zona de conforto, alguém tirou o banquinho de trás de você e você sentou, quando sentou percebeu que está caindo, porque não tem mais banco ali. Então é muito importante, né, que quando essas ameaças surjam diante de você, você seja capaz de sair da zona de conforto e entrar na zona de desafio, mas entrar na zona de desafio com uma estrutura mínima necessária para que você possa continuar realizando o seu plano de metas e tendo a capacidade de ajustá-lo para que essa meta que corre risco ela seja reprogramada, ou para que você possa adotar alguma providência, alguma postura para que a meta seja alcançada de acordo com o que está no cronograma. Ambas as coisas podem acontecer. O que não pode acontecer? É você se decepcionar, você desprezar o processo de planejamento, você desprezar a avaliação, o monitoramento e ser incapaz de avaliar e de ajustar o seu plano de vida, o seu plano de trabalho, o seu plano de governo, né? Enfim, o seu plano de gestão. Se você desprezar esses preceitos, você vai acordar com o barulho da decepção, né? Da frustração, porque o seu plano ele é um plano falido, ele é um plano que não vai te levar a lugar algum. A sua vela está posicionada para o porto Z e você tinha que chegar no porto A. A sua alma não está posicionada em condições de entender bem as metas e avançar na direção do alcance das metas. E isso vai fazer muita diferença. Faz diferença a cada dia, faz diferença a cada semana, faz diferença a cada mês e ao longo do ano muito mais. É justamente por isso que do início de cada mês nós estamos praticando o nosso ESAON, né, fazendo aqui uma citação do acrônimo ESAON, para que nós possamos, então, estacionar, parar um pouquinho, para poder entender onde é que nós estamos. Às vezes o barco está indo, está seguindo, e você está vendo o barco se distanciar do porto A, né? Está indo para o porto B, C, D, enfim, Z, e você precisa dar uma parada para ver como é que as velas estão posicionadas, como é que está a sua posição em relação às metas, né? Para poder ajustar isso, né? Então, parar, estacione, pare, né? A letra S, né, do acrônimo ESAON, sente. O sentar significa descansar um pouco, significa ter condições de avaliar, né? Se você não tiver condições de parar, né, de perceber o momento em que você tem que parar para poder, de maneira consistente, né, de maneira aliviada, não tiver condições de tirar a mochila da costa, coloca no chão, senta para poder pensar melhor, você não vai conseguir cumprir a sua meta. E a outra é alimente-se, né? Alimente-se. O alimentar-se, lá no curso de combate que eu frequentei, citei que esse curso foi o curso de Guerra na Selva, e enfim, eu tive o prazer, né, graças a Deus, de realizar alguns cursos de operações ao longo da minha vida profissional, cursos de combate chamados. Realizei o curso de Guerra na Selva, o curso de Operações Especiais, o curso de Ações Táticas Especiais, realizei o curso de Operações Aquáticas, do Salvamento Aquático, no estado do Rio de Janeiro, ali no Grupamento Marítimo, e vários outros cursos. Mas esse acrônimo eu fui desafiado a utilizá-lo bastante durante o curso de Guerra na Selva. Eu vou já contar um pouquinho para você. Vou tomar aqui um pouquinho de água, né?
estou me alimentando da água nesse momento. Então, estacionou, sentou, alimente-se. Então, o alimentar-se não é apenas a comida material, né? Não é o arroz, o feijão, enfim, o macarrão, a carne, né? Mas pode ser o alimentar-se de conhecimento, por exemplo. Pô, alguma coisa não deu certo, alimentar-se de fé, alimentar-se de parceiros, né? Ou seja, conquistar parceiros, né? Para que você possa, com eles, continuar avançando para alcançar seus objetivos. Isso é muito importante. Tá? Alimentar-se pode ser também se alimentar, pode ser mesmo alimentação natural, aquela que vai fazer bem para o seu corpo e até para a sua mente, tá bom? Então você sentou, parou um pouquinho, né? Estacionou, parou um pouquinho, sentou, tirou a mochila da costa e aí começou a pensar um pouquinho onde é que eu estou falhando, né? O que eu preciso. Vou precisar me alimentar de alimento natural, vou precisar de mais parceiros, de recursos. Como é que eu vou prover a necessidade que eu tenho? Então, parou, sentou, alimentou-se, né? Aí você precisa se orientar novamente. Olha, parei, sentei, me alimentei, vou me orientar. É a vela que não está na posição correta. Eu vou redirecionar a vela. Tá? É o meu caminho. Em dado momento, eu me perdi. Em dado momento, eu deveria ter seguido a bússola, né, ao longo da selva e ter seguido a carta, desprezei a carta e a bússola e decidi caminhar pelo meu conhecimento da posição do sol e terminei me perdendo. Agora eu preciso voltar para a trilha para poder chegar onde eu quero chegar. No curso de Guerra na Selva, por exemplo, existe uma trilha chamada a trilha do avião, né? Você sai no estado do Amazonas, nós temos um município chamado Rio Preto da Eva, e tem uma clareira que é chamada, eles chamam de quadrado maldito, né? É onde acontecem as operações durante o curso de Guerra na Selva. E essa missão, nós saímos lá do Rio Preto da Eva, no município de Rio Preto da Eva, existe ali, descendo o Rio Preto da Eva, no sentido do Rio Amazonas, tem lá a casa de um cidadão regional chamado Caboquinho. Então nós desembarcamos ali e dali nós seguimos até a clareira do avião. Nós fizemos essa marcha muitas vezes, né? Clareira do avião porque houve um acidente em que caiu um avião e houve um resgate, e aí ficou famosa aquela clareira como clareira do avião. Então da casa do Caboquinho, no Rio Preto da Eva, até a clareira do avião, nós desenvolvemos uma marcha seguindo a bússola, a trilha, às vezes com um regional, um mateiro, guiando a gente ali para poder chegar onde nós queremos. Então, em dado momento, a pessoa pode se perder. No curso que eu fiz em 92, o curso de Guerra na Selva, existiam 2 guerreiros que eram oriundos do estado de Santa Catarina. E um deles, quando a nossa patrulha estacionou para poder fazer alimentação, ele decidiu, de alguma maneira, sair do local onde estava, e quando a patrulha levantou e seguiu o caminho, lá adiante, quando houve o monitoramento, a checagem da patrulha, nós percebemos que faltava um integrante. E quando retornamos, ele já não estava lá, tinha tomado um destino ignorado e acabou se perdendo. E só após chegarmos, né, termos contato com os instrutores, houve então uma comunicação e houve uma operação de resgate. 5 dias depois, esse cidadão foi resgatado na beira do Rio Preto da Eva e foi desligado do curso, enfim, sofreu as consequências disso. Então preste atenção, você que planejou, você que definiu as suas metas, você que definiu os seus objetivos, você que estabeleceu um plano de metas para o ano de 2021. Acabou o mês de janeiro, você precisa sentar, você parou, sentou, né, se alimentou, fez uma revisão, se orientar para continuar navegando na direção do objetivo final, na direção do seu plano de metas. Se você ignorar esse caminho, a estratégia, se você decidir abandonar a orientação inicial, decidir continuar caminhando de maneira perdida, você
não vai conseguir alcançar as metas, não vai conseguir alcançar seus objetivos, portanto, o objetivo final ao longo do ano 2021 não será alcançado e você vai se frustrar. Então, perceba, falamos de planejamento, falamos de metas, falamos como é que o ESAON, o acrônimo ESAON, o estacionar, parar, o sentar, o alimentar-se, o orientar-se, o navegar, né? Ele faz com que, sendo bem utilizada essa estratégia, no seu planejamento, você possa alcançar as metas e o objetivo final. Então, existem muitas pessoas que ficam perdidas. Existem pessoas que definem uma meta por definir e elas não se importam em relação à frustração que não bater aquela meta trará para a sua vida. Definir um objetivo e não se importa com a frustração que o não alcançar aquele objetivo trará para a sua vida e acaba se perdendo. É por isso que muita gente está devendo a todo mundo, não consegue pagar suas dívidas, muita gente não consegue melhorar de vida, muita gente, os governantes não conseguem oferecer serviços públicos que sejam efetivamente satisfatórios à população que os elegeu e começam a frustrar a população. Hoje eu estava falando um pouco com uma determinada pessoa e falava do exercício da cidadania. Então, o que nós temos percebido é que durante essa pandemia está muito claro, está muito reluzente que algumas pessoas, alguns gestores, eles preferem apostar na falta de planejamento, preferem apostar na falta de experiência, no inexperiente, no incompetente, e com isso, dedicando a sua visão, a essas pessoas, elas acabam frustrando o povo. E eu dizia para essa pessoa que o meu exercício da cidadania não é a assinatura de um cheque em branco para aquela pessoa que vai me representar no executivo e no legislativo. As pessoas em quem nós votamos e elegemos, elas precisam responder a nós com respostas satisfatórias. O cheque assinado por mim, ele tem lá dito que o resultado daquele investimento são serviços em nível de excelência que satisfaça a mim e a toda a população em geral. Isso não é uma coisa individualista. O povo precisa ser bem atendido e o exercício da cidadania é justamente a boa prática da democracia no sentido da busca de melhores serviços, de melhores soluções para todos nós que fazemos parte de um povo, de uma comunidade. Então, é nesse sentido. Aquelas pessoas que continuam investindo na desorganização, na falta de planejamento, aquelas pessoas que não conseguem ter um cronograma de execução, um plano de metas, ter um período definido para avaliar as metas, avaliar seus planos e ajustá-los, certamente vão se decepcionar e vão decepcionar também as outras pessoas. Então perceba, nesse período de pandemia, voltando à palavra inovação, é muito importante que todos nós tenhamos essa capacidade de inovar, de pensar em novas soluções, de encontrar respostas diferentes, diante dos cenários que se apresentam à nossa frente. E, com base no conceito de inovação, nós então deixamos aí na primeira live e também estamos deixando na segunda, no nosso texto que vamos publicar, o conceito de central integrada de logística. Então vamos lá, o que é central integrada de logística? Esse conceito ele vale para a sua vida e vale para qualquer gestor.
né? Vale para o empreendedor e vale para o gestor público. Então, Central Integrada de Logística. Lá em 2014, nós começamos, quando eu fui desafiado a coordenar o processo de planejamento para grandes eventos no estado do Amazonas e, de alguma maneira, contribuir também para o planejamento no Brasil inteiro, a Copa do Mundo, depois Jogos Olímpicos e vários outros grandes eventos. Nós tivemos a capacidade de inovar. Lá em 2007, eu tive a experiência de participar dos Jogos Pan-Americanos e ali, nos Jogos Pan-Americanos, comandando a fração da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro, eu pude aprender novos conceitos e pude pensar de forma diferente e buscar estruturar soluções diferenciadas. Quando recebi o Covid, no final de 2007, o governador nos convidou para vir a Manaus, né, para que nós pudéssemos conversar sobre uma proposta. Quando recebi o convite de comandar a Polícia Militar do Estado do Amazonas, nós começamos um comando inovador. E eu vou falar sobre esse comando lá adiante. E a partir do comando, do exercício do comando da Polícia Militar, nós já implantamos uma concepção de planejamento integrado e de coordenação e ações integradas. Esse modelo foi um modelo inovador que teve muitos resultados positivos. E a partir quando deixei o comando da Polícia Militar em 2011, que passei a estar na Secretaria de Segurança Pública coordenando, né, o planejamento da Copa do Mundo no estado do Amazonas e contribuindo com o planejamento nacional e depois Jogos Olímpicos, por aí vai. Então nós tivemos a capacidade de propor medidas inovadoras, estruturas inovadoras para estarem inseridas no nosso plano de segurança para os grandes eventos. E isso aconteceu. Uma das inovações foi exatamente a Central Integrada de Logística. Nós trabalhamos com diversos conceitos de centrais ou de central integrada. Trabalhamos com central integrada de inteligência, onde as diversas forças, diversas agências de inteligência se integraram e passaram a estar desenvolvendo, né, as prospecções, as análises de risco, de cenários, em um mesmo ambiente de trabalho, compartilhando conhecimento, otimizando o esforço e alcançando melhores resultados com menor custo, em melhor tempo. Então, além da Central Integrada de Inteligência, que nós já tínhamos tido a experiência lá em 2007, nós implementamos a Central Integrada de Recursos Aéreos, a Central Integrada de Logística e outras centrais integradas, como a de fiscalização. Você que está no estado do Amazonas agora, você que está em Presidente Figueiredo, você está ouvindo a mídia anunciar os resultados da Central Integrada de Fiscalização. Esse conceito foi um conceito proposto à época em que eu estava à frente das estruturas de segurança, desenvolvendo o planejamento. E elas foram efetivadas. Há poucos dias eu estava ouvindo uma entrevista até de um colega meu, o Coronel Camilo, esteve comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a mesma época em que eu estive comandante-geral no estado do Amazonas. E nós conversamos bastante no Conselho Nacional de Comandantes Gerais. E eu ouvia o Coronel Camilo numa entrevista que ele fez ou fizeram, né, a Globo News, né, fez com o Coronel Camilo. Ele dizia da dificuldade da Polícia Militar de São Paulo em fiscalizar os lugares que estavam descumprindo o marco regulatório imposto por São Paulo. E mais, ele dizia que sempre que a Polícia Militar chegava, ela tinha
dificuldade para poder repassar aquela ocorrência para aquele órgão que tem o poder de polícia administrativa. E eu fiquei assim, pasmo, né, admirado de alguma maneira, porque foi exatamente a dificuldade que a Polícia Militar tinha à época, a Polícia Militar do Estado do Amazonas tinha a época de poder chegar em determinado local ao se deparar com uma ocorrência cujo poder de polícia era o administrativo e a Polícia Militar não tinha essa competência, ela tinha que deixar aquela ocorrência, caminhar ou aguardar ali, empenhar um esforço enorme para poder aguardar um órgão com poder de polícia administrativa que não chegava, portanto aquela ocorrência ela não tinha solução, né? Não chegava e ficava ali a Polícia Militar perdendo tempo, poderia estar envolvida com a solução ou com a prevenção de ocorrências de polícia, tipicamente, mas ficava ali perdendo tempo para isso. E nós então desenvolvemos esse conceito. E esse conceito foi um case de sucesso que até hoje, como legado, está aí, né, funcionando no Estado. Então, é um case para o Brasil. Tá? É por isso que eu digo que o desprezo às melhores práticas gera prejuízo. Então, essa melhor prática deveria estar sendo adotada por todos os municípios do Estado do Amazonas. Em Presidente Figueiredo, a Central Integrada de Fiscalização foi estruturada e passou a desenvolver o seu trabalho, né, mediante marco regulatório, está previsto na Lei 773, e as leis todas que, de alguma maneira, ampararam as ações do Plano de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus e à Covid-19, foram leis que trouxeram a Central Integrada de Fiscalização como o organismo ou como a estrutura integrada com autonomia para realizar a fiscalização de acordo com o que a lei previa. Então, qual era a composição? Qual a composição da Central Integrada de Fiscalização? A Guarda Municipal, a Defesa Civil do município, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, a Vigilância em Saúde, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, a Secretaria do Meio Ambiente, porque todo esse conjunto de estruturas representadas na central, fundamental, justamente para que, ao chegar em determinado local em que a fiscalização exija o poder de polícia administrativa para poder tomar uma providência, autuar, lacrar, né, enfim, responsabilizar aquelas pessoas que estão descumprindo, todo o conjunto de soluções estivesse presente ali, portanto não havendo desperdício. E é uma coisa que surtiu muito efeito e serve de referência para todos os municípios do Estado do Amazonas, para todos os estados, para o Brasil e até para o mundo, né? Central Integrada de Logística. Por isso, eu deixei também o conceito, né, de Central Integrada de Logística no texto que estou disponibilizando para vocês, tá bom? Então é muito importante que você visite, que você conheça, para que você possa adotar. Vamos trazer a Central Integrada de Logística para dentro de casa, né? Então, às vezes, você mora com seus pais, né? Os pais têm uma família e nessa família você tem lá 1, 2, 3, 4 carros. Você está fazendo um exemplo simples aqui, tá? E você quer trabalhar melhor com menor esforço, economizando. Então você trouxe para dentro de casa o conceito de Central Integrada de Logística. Qual é o primeiro passo? Você tem que diagnosticar, né, fazer um diagnóstico dos recursos disponíveis. Se eu tenho 4 carros na minha casa, e estou todos os dias saindo com os 4 carros, mas eu posso utilizar apenas um carro, fazer uma rota, economizar rios de dinheiro, né, com manutenção, com combustível. Aliás, é uma brincadeira esse combustível no Brasil, né?
é brincadeira, isso é uma coisa mesmo, me desculpem, de ladrão, né? Porque você, a cada dia que passa com a inflação do jeito que está, com essa pandemia acabando com o emprego e a Petrobras aumentando o combustível a cada dia, tem alguma coisa errada que precisa urgentemente, o nosso presidente está aí fazendo alguma coisa, mas é preciso de uma solução. Eu fiquei pasmo ver o preço do combustível e já está sendo anunciado um novo aumento de combustível. Onde é que nós vamos parar com isso, né? Bom, fiz esse recortezinho. Então, você pode verificar ali, né, quantos carros possui, né, e de acordo com isso, utilizar apenas um carro. Você, de repente, vai poder entender que ao longo do ano pode até vender um dos carros, né? Isso vai gerar economia de manutenção, das taxas que você não vai ter que pagar e por aí vai. Ou fazer aquela reflexão básica, né? Até que ponto vale a pena ter um carro se o Uber está aí, né? Para poder atender a minha necessidade, é mais barato, eu vou contar com motorista, enfim, né? É possível fazer isso e por aí vai. Então, gente, esse conceito é um conceito que não é apenas para o mundo corporativo, para o mundo governamental, é também para a nossa vida, tá ok? O meu principal objetivo é falar com você e poder deixar para você algumas sugestões que vão fazer com que você possa rever o seu planejamento. Se você não planejou ainda, você possa sentir vontade de planejar, né? Possa definir as suas metas para o ano de 2021 e possa avaliá-las ao longo dos períodos, tá? Alcançando o seu objetivo. Bom, seguindo, eu quero apenas, para poder fechar a nossa live de hoje, porque na próxima live nós vamos já abordar outros temas, falar de meta. Você ouviu falar tanto de meta, mas o que é isso? Como é que eu defino as metas, né? Então, as metas são marcos, tá? São marcos, ou seja, são coisas que você pretende realizar, né? Você precisa definir esses marcos, definir o que você quer alcançar ao longo de um determinado período, né? De um determinado ano, de um determinado mês, de uma determinada semana, enfim, isso é uma meta, tá? A utilização de diversos métodos ajuda na definição das metas. Então, se você teve dificuldade para definir as suas metas, eu vou te deixar algumas dicas aqui. Existe um método que é chamado método SMART, né? S-M-A-R-T, SMART, tá? É um acrônimo em inglês, tá bom? Mas o que quer dizer, né? A primeira letra, ela reporta a específico. A sua meta deve ser simples, específica. Ler um livro a cada mês. Meta simples, né? Ler um livro a cada mês. Ler durante o mês. Imagine uma meta desse jeito. Eu vou ler durante o mês. Ler o quê? Que conteúdo? Entende? Quantos exemplares? Então, não. Então, tem que ser simples, tá? Tem que ser específica também. A meta tem que ser bem específica, tá? Ela tem que ser mensurável. Você tem que ser capaz de avaliar a meta, de monitorar e de avaliar. Se você ler a cada mês, não diz nada. Ler um livro, ou ler um jornal, ou ler um periódico, ou ler um artigo, então você vai mensurar. Ela precisa ser mensurável. Atingível. Se você não definir uma meta que seja possível atingir, eu vou ler um livro por mês. Você sabe que não consegue ler, então a cada 2 meses eu vou ler um livro, ou a cada semestre eu vou ler um livro. Então ela precisa ser atingível, né? É muito importante. Precisa ser realista. Tá? Ela deve ser bem pensada para que você possa alcançar. E, por fim, ela tem que ter um espaço de tempo a ser alcançada, né? Você precisa definir esse espaço de tempo, tá bom? Então, assim, definiu a sua meta, definiu um plano de metas, planejou direitinho, a cada período você vai avaliar, que é o que nós estamos fazendo aqui. E aí você vai poder aplicar as ferramentas que nós já conversamos sobre elas, né? A ferramenta análise Pestel, análise SWOT,
né? Enfim, você vai poder avaliar os cenários, o cenário político, econômico, sociocultural, tecnológico, legislativo, o marco legal, ambiental, organizacional, né? E vai poder analisar o ambiente externo e o ambiente interno. Matriz SWOT, que é também conhecida como matriz FOFA. A matriz é forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Tá bom? Se você pegar cada letra dessa, cada variável PESTEL, né, e aplicar a matriz SWOT para cada uma delas, você vai verificar de que maneira a política pode te ameaçar ou pode trazer alguma oportunidade, de que maneira o cenário econômico também, né, e por aí vai. Então, gente, voltando aqui, lembre que o nosso lema é com fé em Deus, foco na missão, fazendo a nossa parte, nós vamos que vamos, avançando e vencendo. Eu te aguardo na próxima terça-feira, na nossa próxima live, e eu quero que você me ajude a definir alguns temas, tá bom? Para a próxima live. Faça algumas perguntas, eu sei que você tem muita coisa a fazer, mas eu gostaria de poder contar com o teu feedback, com o teu retorno, tá ok? Que Deus te abençoe, tenha muita fé nele, mas tenha foco na missão, foco nas metas, no seu objetivo para o ano de 2021 e principalmente faça a sua parte. Faça a sua parte na pandemia, faça a sua parte na sua casa, faça a sua parte no seu trabalho. Não deixe de fazer a sua parte, porque ninguém vai fazer por você. E se você não fizer a sua parte, você vai se frustrar ao longo do ano de 2021. Que Deus te abençoe, curta, compartilhe, assimile, convide os outros e não deixe de visitar aí as nossas mídias, tá bom? A nossa fanpage, Facebook, o Instagram e também o nosso canal no YouTube. Assista essa live no nosso canal no YouTube. E a continência, até a próxima, se Deus quiser.